Fala pessoal, estou passando por aqui para bater um papo com vocês a respeito de teologia, a respeito de doutrina e a respeito de cristianismo. Eu costumo dizer que se você se converteu de 20 anos para cá, é muito provável que você tenha sido apresentado a um evangelho customizado, um evangelho híbrido, um evangelho misturado. Muito provavelmente você fez parte de igrejas que se baseavam em estratégias humanas e corporativas, ao invés de se basear na palavra de Deus e em estratégias bíblicas, e espirituais. Provavelmente você fez parte de igrejas onde a liderança não tinha capacidade bíblica, teológica e doutrinária. Talvez você fez parte de igrejas onde não havia ali uma estrutura eclesiológica e jurídica. Provavelmente você fez parte de igrejas onde se valorizava muito a quantidade, o resultado do que a qualidade. Eu falo isso me incluindo, porque eu me converti há um pouco mais de 12 anos e vim conhecer um pouco mais de teologia de uns 4 a 5 anos para cá. Foi quando eu comecei a estudar teologia, comecei a adquirir bons materiais teológicos, comecei a fazer cursos e também acompanhar autoridades no assunto. E percebi que tudo aquilo que eu havia aprendido, tudo aquilo que havia sido ensinado para mim ao longo dos anos, não era de fato o Evangelho de Jesus Cristo. E apesar de ter vivido bons momentos durante esses anos, eu acredito que, fazendo um balanço hoje, eu consigo chegar à conclusão de que fez mais mal à minha vida espiritual do que de fato bem. Talvez eu poderia estar em outros estágios da minha vida com Deus, com toda certeza não teria passado por situações as quais eu passei. E quando se fala do evangelicalismo brasileiro, e das igrejas brasileiras, a gente sabe que existem muitos problemas, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos mestres, escândalos de todas as formas possíveis. Mas eu gostaria de tratar aqui de um ponto que também é um desses pontos críticos, E com toda certeza um dos pontos mais críticos que a gente tem no contexto da nossa igreja é na capacitação dos crentes, no ensino dos crentes, especialmente dos jovens. Eu sou de uma época em que já se ouvia dos pastores de que jovem não poderia ouvir teologia, de que jovem não poderia estudar teologia, que jovem não está nem aí para teologia, que na verdade jovem precisa de dinamismo, precisa de estratégias boas, precisa de coisas que o mantenha na igreja. Qual que é o problema disso tudo? Os pastores, não estou generalizando a todas as igrejas, mas com toda certeza a maioria. Também não estou generalizando a todos os pastores, mas com toda certeza a maioria. O que aconteceu? Os pastores e as igrejas atuais, em sua maioria, mataram as próximas gerações de pastores. A gente precisa hoje em dia correr atrás de um prejuízo muito grande, que foi justamente essa ideia implantada na igreja brasileira de que o jovem não está nem aí para teologia e que o jovem não pode aprender teologia. Engraçado, O jovem pode aprender tudo, menos teologia e doutrina. E com isso você comprometeu a próxima geração de pastores e líderes da igreja. Então, quando nós vemos escândalos acontecendo, no mundo gospel, de artistas, que apareceram, cresceram rapidamente por conta das redes sociais e que agora estão caindo aí em escândalos, o motivo disso é porque não há um fundamento bíblico, não há um fundamento doutrinário. E isso vai continuar acontecendo enquanto a gente não fazer essa curva de conversão e mudar esse modus operandi. É necessário sim ensinar teologia, ensinar e estimular os jovens a estudar, porque eles são a próxima geração de líderes, a próxima geração de pastores. E se você perde a doutrina, se você perde o ensino da palavra, você simplesmente desmantela absolutamente tudo o que hoje nós conhecemos como igreja, como cristianismo. Isso fez muito mal à minha vida por muito tempo e tem feito mal a muita gente. Hoje o que eu tento fazer é, primeiro, claro, eu particularmente buscar o conhecimento, eu particularmente me edificar no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, e também tenho me empenhado a ensinar
de certa forma, teologia, conteúdos mais aprofundados às pessoas. Eu tenho um pequeno grupo aqui na minha casa, a gente faz uma célula, e nessa célula a gente tem desenvolvido isso, estudos mais trabalhados, um pouco mais pesados. E se eu puder te dizer qual é o resultado que a gente tem tido, é um resultado extremamente positivo. As pessoas compreendendo o Evangelho, as pessoas se quebrantando, sabe? Então, tudo aquilo que me diziam lá atrás, que o estudo bíblico tem que ser algo rápido, tem que ser algo simples, sabe? Não pode ser algo demorado, não pode ser algo teológico. Tudo isso é conversa falácia. O melhor resultado, talvez, que eu tenho tido em todos esses anos, enquanto ali lidero um pequeno grupo, é justamente agora, quando a gente está trabalhando mais teologicamente, apresentando algo mais profundo para as pessoas. O jovem não tem problema com teologia, sabe? O jovem que realmente foi ganho, foi realmente regenerado, foi selado pelo Espírito Santo, que realmente se converteu, ele quer aprender mais das coisas de Deus, ele quer se aprofundar nas coisas de Deus. E esse problema de falta de aprofundamento é um problema antigo. Já nas cartas de Paulo, na carta também aos Hebreus, nós já vemos essa denúncia contra os crentes, né, dizendo que eles deveriam estar aprendendo coisas mais profundas, mas que ainda estavam nas coisas rudimentares, né, nas coisas elementares, porque Hebreus até usa essa linguagem, né, que os crentes se tornaram lentos para aprender. Olha que linguagem pesada, né? E que a gente ainda vê isso em nossos dias. A maioria dos nossos cristãos são lentos para aprender, né? Não são profundos. Pega aí a maioria dos cristãos, especialmente os jovens da nossa geração, e pergunte para eles sobre as doutrinas da graça, pergunte para ele explicar o plano redentivo, pergunte para ele explicar as coisas mais fundamentais do Evangelho. Você vai ver que não sabem explicar. E não sabem por quê? Porque não foram ensinados, não foram estimulados a buscar por esse conhecimento, né? E parte dessa culpa é de líderes que não estimulam, mas também de líderes que foram levantados sem esse conhecimento. Por serem ignorantes, multiplicam a ignorância. Minha oração nesses dias tem sido para que Deus nos desperte. Eu não tenho dúvidas que o Brasil tem a capacidade de passar por um grande avivamento, mas eu entendo que esse grande avivamento virá a partir do momento em que nós nos dedicarmos doutrinariamente, a partir do momento em que nós tivermos primeiro um avivamento de ensino bíblico, quando nós estivermos bem fundamentados na palavra, na doutrina, vivendo e ensinando a palavra, aí sim acredito que virão manifestações visíveis e claras do poder de Deus. Mas antes de mais nada, precisamos nos fundamentar primeiro. Estamos muito mal fundamentados e vemos filosofias e ideologias ganhando força e cada vez mais o ensino cristão, a teologia e a igreja perdendo força. Então que Deus nos ajude, que Deus nos desperte a ser como Esdras, né? Estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Eu creio que a minha geração não vai ser a geração que vai deixar o bastão cair. Pelo contrário, Deus tem levantado também, ao mesmo tempo, jovens comprometidos com o ensino da palavra, com o estudo da palavra, e que com toda certeza garantirão o futuro, né, do cristianismo e da igreja, porque Deus sempre preserva o seu remanescente. Que Deus abençoe você. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Se você é um jovem, se capacite. Se você sente esse chamado de Deus na sua vida para o ministério, busque se capacitar para ser, como o apóstolo Paulo disse, obreiro bem aprovado que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.